Olá, meus amigos, tudo bom? Aqui é o professor Rafael Barros falando. Vamos falar um pouquinho agora de refração luminosa, ok? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. Então tá aqui, ó. Então, beleza. Né? O fenômeno de refração luminosa. Né? O que é refração? Toda vez que você tem, né, um raio luminoso passando de um meio para outro meio, o nome disso é refração. Essa mudança de meio que vem acompanhada da mudança de velocidade é chamada de refração. Tá? Como nós vamos trabalhar com a luz, vamos trabalhar com refração luminosa. Né? Então vamos imaginar que um feixe de luz ele passa de um meio para o outro e essa mudança de meio ela vem acompanhada da mudança de velocidade. Então o que você está vendo aqui, ó, é uma xícara, né? À esquerda é uma xícara que tem uma moeda dentro. Só que a gente não está conseguindo enxergar a moeda. Né? Por que a gente não está conseguindo enxergar a moeda? Porque o raio luminoso, né, que reflete na moeda não chega aos nossos olhos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar água dentro da xícara. E você vai reparar que, a partir de agora, você consegue enxergar a moeda. Por que agora você consegue enxergar a moeda? Porque agora o raio luminoso que a moeda está refletindo está chegando aos nossos olhos. Lógico que quando você coloca água na xícara, o raio luminoso que parte da moeda, ele passa da água para o ar e ele sofre refração, ele sofre uma mudança de velocidade. Essa mudança de velocidade, essa mudança de meio, junto com a mudança de velocidade, ela pode vir acompanhada ou não da mudança na direção de propagação. Olha, vou botar aqui. Deixa eu passar aqui para a gente. Aqui, ó. Tá vendo? A mudança da luz de um meio para o outro, ela vem junto com a mudança de velocidade. Isso sempre vai acontecer, tá? A mudança de meio implica em mudança de velocidade, mas a mudança de direção pode ocorrer ou não. Então, o fenômeno de refração é a mudança de meio seguida da mudança de velocidade da luz, né? Então, olha esse desenho, tá vendo? Se você imaginar a moeda aqui no fundo, você tem um raio luminoso que sai da moeda, muda de meio, né? Ele passa da água para o ar e muda a direção de propagação. Essa mudança de direção de propagação, ela pode ocorrer ou não. Por que ela pode ocorrer ou não? Porque existe um raio luminoso que, quando passa de um meio para o outro, ele não muda a sua direção de propagação, que é esse raio que incide de maneira perpendicular à superfície que separa os dois meios. Né? Então, aqui, ó, você consegue visualizar dois raios luminosos, um que muda a direção de propagação quando muda de meio, e o outro que não muda a direção de propagação, que é esse raio número 2. Ele consegue passar direto, né? Ele consegue passar direto sem sofrer mudança na direção. Mas uma coisa a gente pode afirmar, que tanto o raio número 1 quanto o raio número 2, quando passaram da água para o ar, eles tiveram as suas velocidades alteradas. As suas velocidades foram modificadas, certo? E como é que a gente vai saber agora a mudança de velocidade? Como é que a gente vai saber como calcular essa mudança de velocidade? Existe uma fórmula que é a fórmula do índice de refração. Do índice de refração. A gente diz que o índice de refração é a relação entre a velocidade da luz no vácuo
e a velocidade da luz no meio. Qual meio? O meio que você está querendo estudar. Então, se você quer saber o índice de refração da água em relação ao ar, você vai botar a velocidade da luz na água no denominador e aqui em cima a velocidade da luz no ar, ou no vácuo, né? São próximos. Então, esse C é a velocidade da luz no vácuo, que é de 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Esse V é a velocidade da luz no meio que a gente está trabalhando, tá? E esse N é o índice de refração. Então, repara que, à medida que o índice de refração aumenta, a tua velocidade diminui, né? Você tem uma redução na velocidade. A velocidade e o índice de refração são grandezas inversamente proporcionais, certo? É lógico que se você tiver a luz se propagando no vácuo, você vai ter a mesma velocidade no numerador e no denominador. Então, o teu índice de refração vai valer 1. Tá? Esse índice de refração valendo 1 é o menor índice de refração que existe. Ou seja, é o índice de refração que te proporciona a maior velocidade possível. Beleza, gente? Então, essa foi a nossa primeira parte de refração. A minha tela. E tá aqui. Então, gente, vamos à segunda parte de refração luminosa, né? Eu sei o seguinte, que um raio, quando muda de meio, ele muda a sua velocidade de propagação, né? Ele muda a sua velocidade de propagação. Essa velocidade de propagação, ela pode vir acompanhada ou não de mudança na direção de propagação. Então, vamos pensar no seguinte, né? Que a gente tem um raio luminoso, e esse eu estou chamando de raio R, que é o raio incidente. Ele vai incidir na superfície de separação dos dois meios e vai refratar. Ele vai passar para o outro lado, e aí a gente vai chamar esse raio de raio R', raio refratado. Tá? Então, olha, aqui eu tenho I, que é o ângulo de incidência, e o R, que é o ângulo de refração. Essa reta N que aparece aqui, essa reta pontilhada N, a gente vai chamar de reta normal. E é a partir dessa reta que nós vamos calcular, né, o ângulo, seja o ângulo de incidência, seja o ângulo de refração. Né? Repara que o meu ângulo de incidência, ele é um ângulo que está sempre entre o raio incidente e a reta normal. O meu ângulo de refração é o ângulo que está sempre localizado entre a reta normal e o raio refratado. Beleza? Então, essa lei, a lei de Snell-Descartes, né, ela te dá a relação que você tem entre o índice de refração e o seno do ângulo de incidência. Então, a lei de Snell-Descartes é o seguinte: N1 seno I, que é o ângulo de incidência, tem que ser igual a N2 seno do ângulo de refração. Né? Então, esse produto do índice de refração pelo seno do ângulo, ele é uma constante. Agora, essa lei, ela te permite, né, calcular tanto o índice de refração quanto o seno do ângulo refratado ou ângulo de incidência. Tá? Então, você consegue prever o comportamento do raio luminoso quando ele passar de um meio para o outro. Né? Repara o seguinte aqui, ó. Vamos lá. Primeira observação. Vamos supor que o ângulo de incidência é maior do que o ângulo de refração. Né? Então, esse ângulo I, ele é maior do que o ângulo de refração. Ou seja, o seu raio luminoso, quando ele bateu na superfície de separação, esse ângulo fechou, ou seja, ele se aproximou da reta normal. Ora, se ele se aproxima da reta normal, o que aconteceu com a velocidade desse raio?
Então, você vai guardar o seguinte, que toda vez que esse raio luminoso, depois de refratar, ele se aproxima da reta normal, é porque ele perdeu velocidade. Ele se tornou um raio mais lento do que ele era, né? Então, toda vez que ele perde velocidade, ele se aproxima da reta normal. Ora, se você lembrar da fórmula, né, de índice de refração, você vai ver o seguinte, que a velocidade de propagação e o índice de refração são duas grandezas inversamente proporcionais. Então, quando a velocidade diminui, que é o caso dessa nossa primeira observação, é porque o índice de refração aumentou. Então, olhando para o desenho, você já consegue descrever para mim o que aconteceu com a velocidade, o que aconteceu com o índice de refração. É só olhar o desenho. Agora, vamos supor que esse raio luminoso, esse raio R', ao invés de se aproximar da reta normal, ele se afastou da reta normal, né? O raio bateu na superfície de separação e quando ele passou para o meio número 2, esse raio se afastou da reta normal. Como é que ficaria a relação entre as velocidades? Ora, se quando o raio se aproxima da reta normal, eu digo que a velocidade dele diminuiu, então, quando esse raio se afasta da reta normal, eu vou dizer para você que a velocidade dele fez o quê? Aumentou. Ora, mas lembra da fórmula do índice de refração. Índice de refração é C sobre V, onde C é a velocidade da luz no vácuo, né? Então, a velocidade da luz no meio, que aqui no nosso caso é o meio N2, e o índice de refração, elas são inversamente proporcionais. Se eu digo para você que a luz se afastou da reta normal, é porque a velocidade dela aumentou. E se a velocidade aumentou, é porque o índice de refração diminuiu. O índice diminuiu, ela ganhou velocidade. Tudo bem, gente? Então, essa foi a lei de Snell-Descartes para vocês. Tá? Espero ter ajudado. E até a próxima, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau.